aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre as medidas de dispersão, que são desvio médio, variância e desvio padrão. Número 1. As massas dos jogadores de um time de vôlei são em quilogramas 95, 98, 101, 92 e 104 quilos. Nessas condições, determine a média das massas. Então, aqui é simples, né? Para determinar a média, basta que a gente some todos os valores. E como nós temos 5 atletas, né? 5 jogadores, a gente divide por 5. Ficou 490 dividido por 5, que é igual a 98 quilos de média, de massa média. E eu estou pedindo para calcular o desvio médio. O que é o desvio médio? Nós vamos subtrair cada massa pela média, tá? E como eu quero desvio médio, né, nós também vamos dividir por 5, porque nós temos 5 massas. Então, aqui, olha, eu fiz tudo na mesma linha, tudo junto, tá? Então, o que tem aqui passo a passo, ó? A primeira massa que nós temos é 95. Como a média deu 98, né? O 98 é maior, então eu coloquei aqui o 98 na frente, tá? Então, a gente vai fazer o 98 menos 95. A segunda massa, 98. Então, 98 menos 98. Terceira massa, 101 menos 98. Quarta massa, 92. Então, eu coloquei o 98 na frente. 98 menos 92. E a última massa, 104 quilos. 104 menos 98. Aqui, a gente usa esse artifício de colocar o valor maior na frente para facilitar o cálculo, porque senão a gente vai ter que trabalhar com o módulo, tá? Então, para facilitar a anotação, a gente lembra sempre de colocar o valor maior, né, subtraído menor, ok? Então, aqui vamos ficar, né, ó, subtraindo em cada um, 3 mais 0, mais 3, mais 6, mais 6, dividido por 5. Então, vamos obter 18 dividido por 5, o desvio médio de 3,6 quilos, ok? Número 2. O tempo gasto por 6 alunos para fazer um trabalho foi em minutos. 6, 5, 5, 3, 3 e 2. Nessas condições, calcule a média aritmética, o desvio médio, a variância e o desvio padrão dessa distribuição. Então, bora lá. Calcular a média. Fácil, né? Basta somar os valores, né? São 6 valores, então a gente divide por 6, 24 por 6, então a gente tem aqui uma média de 4 minutos, porque o tempo aqui foi dado em minuto. Vamos calcular agora o desvio médio. Então, a gente vai pegar cada uma desses tempos, né, de cada aluno, e vamos subtrair por 4, que é a média. Então, a gente calcula o desvio de cada um. Para calcular o desvio médio, nós vamos dividir cada desvio por 6. Então, a gente vem aqui, ó, 6 menos 4, né, o primeiro desvio, segundo desvio, 5 menos 4, 5 menos 4, 4 menos 3, 4 menos 3, 4 menos 2. Lembrando que o 4 é a média, tá? E os demais valores são o tempo aqui de cada aluno, tá ok? Nós vamos fazer as subtrações e vamos encontrar aqui um desvio médio de 8 dividido por 6, que é aproximadamente 1,33 minutos. Vamos calcular a variância. O que quer dizer variância? A variância, gente, ela é a média dos quadrados de cada desvio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cada desvio que a gente encontrou aqui, ó, eu vou elevar ele ao quadrado, ok? O que eu fiz aqui, ó, nesse 4 vezes 1 ao quadrado? Para eu não ter que escrever esse 1 ao quadrado 4 vezes, né, ó,
Então, eu simplifiquei, ok? Então, eu tenho aqui o 1 ao quadrado 4 vezes, certo? Então, ó, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado dá 1 vezes 4, 4. E 2 ao quadrado, 4. Somando, né, ó, 3 vezes 4, 12. Dividido por 6. Então, a gente tem aqui uma variância, né, de 2 minutos ao quadrado. Só que não tem minuto, não existe minutos ao quadrado. Então, a gente calcula a variância, na verdade, para auxiliarmos, né, para nos auxiliar a calcular o desvio padrão. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, qual vai ser o desvio padrão aqui nesse problema, né? Vai ser a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. Número 4. As velocidades máximas das 5 voltas dadas em um teste de Fórmula 1 em km por hora foram 190, 198, 196, 204 e 202. Nessas condições, determine a média das velocidades. Reparem que para a gente calcular, né, o desvio padrão, a variância, a gente precisa da média, tá? É um mal necessário aqui. Então, a gente sempre vai estar calculando primeiramente a média. A gente sempre precisa dela primeiro. Então, aqui no caso, a gente soma todos os valores. Nós temos 5 valores, então a gente divide por 5 também. Então, a gente tem uma média aqui de 198 km por hora. Para calcular a variância, né? A variância, repetindo, ela é a média dos quadrados de cada desvio. Então, primeiro a gente tem que calcular os desvios, né? Ou calcular o desvio médio, mas eu também posso calcular tudo junto de uma vez. Olha como fica. Se eu sei que eu tenho que diminuir para calcular os desvios, tá? Ó, pego a média, diminuo do primeiro valor. A variância, eu vou pegar esse valor e vou elevar ao quadrado, tá? Então, a gente está fazendo aqui, ó, tudo junto, na mesma linha, tá? Mas pode fazer separado também, tá? Não tem importância, a gente pode calcular separadamente ou tudo junto. Aqui eu estou mostrando um jeito de fazer tudo junto, tá? Então, a gente pegou aqui, ó, maior menos o menor e vou elevar ao quadrado, porque eu quero já a variância. Então, ó, segunda velocidade, 198 menos 198 ao quadrado. Terceira velocidade, 198 menos 196 ao quadrado. 204 menos 198 ao quadrado, 202 menos 198 ao quadrado. Sempre o maior na frente. Ou trabalhar com o módulo, tá? Vou dividir por 5. Aqui nós vamos ficar, né, ó, subtraindo antes de calcular as potências, tá? Mas pode já ir calculando a potência normalmente, direto, tá? Mais simples, aqui a gente só fez o passo a passo, tá? Então, 64, 0, 4, 36 e 16, somando dá 120, dividido por 5, nós vamos encontrar 24 km ao quadrado por hora quadrada, tá? Então, para que isso não ocorra, esse erro aqui, então a gente não usa variância, tá? Nós vamos usar o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né, que faz esse quadrado aqui sumir, certo? Então, aqui nós vamos ter aproximadamente um desvio de 4,9 km por hora aqui entre cada, né, velocidade aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Até lá!